Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre o bizarro caso Robert Wone, que aconteceu no ano de 2006 nos Estados Unidos. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Robert Eric Wone nasceu em 1º de julho de 1974, em Manhattan, no estado de Nova York. Ele era descendente de chineses e foi criado em um dos maiores bairros nova-iorquinos, o Brooklyn. Depois de se formar no ensino médio, rapidamente foi admitido na faculdade de Direito, se formando em 1999. Foi na universidade que ele conheceu Joseph Price e logo se tornaram grandes amigos. Robert era noivo de Catherine, carinhosamente conhecida como Kate, e os dois planejavam um futuro promissor juntos. Após o seu casamento realizado em 7 de junho de 2003, eles se mudaram para uma linda casa em Oakton, na Virgínia, onde Robert passou a trabalhar como advogado em uma imobiliária. Em seguida, ele foi contratado pela Covington & Burling, um renomado escritório de advocacia que atuava em todo o mundo. As coisas pareciam ir bem na vida do casal e só melhorava a cada dia. Certo dia, Robert recebeu uma oferta de emprego como conselheiro-geral da Rádio Free Asia, uma corporação internacional de radiodifusão sem fins lucrativos, financiada pelo governo dos Estados Unidos em Washington. Um emprego dos sonhos para qualquer advogado, principalmente um tão jovem quanto Robert. Então, ele foi contratado em 30 de junho de 2006. A sua vida prosperava em seu novo emprego e Catherine estava muito feliz por compartilhar as vitórias do marido. Às vezes, alguns funcionários eram escalados para ficar no escritório no turno da noite, e Robert foi o escolhido no dia 2 de agosto de 2006. A sua rotina foi a mesma como em qualquer outro dia. Após sair do trabalho, Robert sempre ia direto para casa, um trajeto de apenas 30 minutos, mas naquela noite ele queria se enturmar mais com os colegas, decidindo ficar até mais tarde. Havia sido um longo dia, ele tinha acordado muito cedo e ainda passou a manhã no curso de pós-graduação. Quando o escritório fechou as portas, Robert estava pronto para ir descansar, mas, como tinha que acordar cedo no dia seguinte e não queria dirigir devido aos perigos da noite de uma grande capital, ele pediu para ficar no quarto de hóspedes da casa de seu amigo Joseph Price, o mesmo que ele conheceu na faculdade. Joseph dividia essa casa com outros 2 colegas, Victor e Dylan. A casa era grande, tinha 3 andares e estava localizado no disputado centro de Washington. Por volta das 11h30 da noite, um atendente do 911 recebeu uma ligação frenética da casa de Joseph. A pessoa que ligou disse que era um amigo de Robert e que seu nome era Victor Zaborski. Ele parecia nervoso e falava de forma rápida e ofegante, se mostrando claramente abalado. Victor disse que ele e Joseph estavam no 3º andar e ouviram um barulho na porta da frente, seguido por um grito angustiante vindo do 2º andar. Os 2 homens então desceram escada abaixo e encontraram Robert morto na cama do quarto de hóspedes. Havia uma faca ensanguentada ao lado dele na cabeceira da cama. Os paramédicos chegaram ao local às 11h54 da noite. De pé, na varanda da frente, com um roupão branco recém-banhado, estava Victor Zaborski, ainda ao telefone. Os paramédicos correm escada acima, sem saber da real situação. No 2º andar, eles foram recebidos por outro homem, que também morava na casa, Dylan Ward. Os paramédicos notaram que Dylan parecia ter entrado em estado de choque. O homem estava paralisado, não dizia uma palavra e apenas olhava os socorristas nos olhos. Quando questionado sobre a vítima, ele simplesmente apontou para o quarto de hóspede e depois voltou para o seu quarto. Robert estava deitado de costas em uma cama dobrável. Os paramédicos observaram que ele já estava sem pulso, sem reação, pálido e frio. Eles sabiam que reanimá-lo seria um esforço inútil. Ele vestia shorts de ginástica de nylon na cor verde e uma camiseta branca e cinza. Também havia uma placa Mil relaxante em sua boca. Quando a esposa do homem, Catherine Wone, foi questionada sobre a rotina de Robert, ela disse à polícia que seu marido realmente usava a placa Mil relaxante para dormir, pois ele sofria de bruxismo e rangia muitos dentes à noite, mas nunca dormia de camiseta. A carteira e outros itens pessoais de Robert foram colocados ordenadamente na mesa da sala e na mesinha de cabeceira. Ao lado do seu cadáver estava uma faca de cozinha de lâmina de aço e cabo preto. O que a polícia apurou num primeiro momento foi que 1 hora depois de Robert chegar à casa de seu amigo, ele foi morto,
Mas nenhum dos 3 homens na casa admitiu ter conhecimento do crime, até o momento que ouviram um homem gritando. Os 3 homens, Joseph, Dylan e Victor, além de dividirem a casa, viviam uma relação poliamorosa e se consideravam uma família. O dono da casa era Joseph Price, e como eu já mencionei, ele conhecia o Robert ainda na faculdade. Os outros 2 homens eram Victor Zaborski, o que ligou para a emergência, e Dylan Ward. Eles conheceram Robert há apenas alguns meses antes, mas se consideravam amigos. Joseph Price era um advogado de sucesso, dedicando grande parte do seu tempo a campanhas pela igualdade dos direitos homossexuais. Ele iniciou um relacionamento com Victor em 2001 e Dylan se juntou a eles em 2003. Todo o relacionamento girava em torno de Joseph, que dividia metade do seu tempo pessoal com Victor e a outra metade com Dylan, de forma separada. A necrópsia realizada em Robert Wone criou ainda mais dúvidas a respeito do caso. Todas as 3 facadas no peito da vítima eram praticamente iguais, em dimensão e profundidade, como se seguissem um padrão. Normalmente, quando alguém é esfaqueado repetidamente, as incisões diferem em dimensões e profundidade. Isso acontece porque a maioria das vítimas lutam pela sua vida enquanto são atacadas. No entanto, esse não foi o caso de Robert, o que significa que ele possa ter sido amarrado ou drogado, sendo incapaz de reagir. Também foram observadas pequenas marcas em todo o corpo do homem, no tornozelo direito, no pescoço do lado esquerdo, tórax, nas mãos, antebraço e cotovelo esquerdo. Essas marcas pareciam ter sido feitas por uma agulha. Mas, será que Robert Wone foi realmente drogado e depois morto? Se sim, por quê? E por quem? De acordo com o médico legista, Robert sofreu antes de morrer, pois apesar dos golpes de faca que ele recebeu terem causado grande estrago, ele não veio a óbito de imediato, ficando vivo por alguns minutos antes de falecer. Insatisfeitos com a falta de cooperação de Joseph, Victor e Dylan, a polícia decidiu vasculhar a casa para encontrar alguma pista. Eles viraram o lugar de cabeça para baixo, e o que eles descobriram foi muito bizarro. Em um dos armários havia uma grande caixa de pílulas de êxtase e itens de sadomasoquismo, incluindo um dispositivo de simulação de choque elétrico. Esse dispositivo era acoplado ao anel usado na parte íntima, que era ajustado ao usuário para estimular um efeito de excitação. O resultado seria que o indivíduo chegasse aos finalmente, de forma forçada, desejada ou não. Para a polícia, Robert havia sido amarrado, drogado, forçado a usar o aparelho de choque e morto em seguida. Essa hipótese também foi levantada pelo médico legista, pois ele verificou que o dispositivo possivelmente foi usado em Robert, já que havia diversos indícios que corroboravam com essa teoria. Através dessas evidências, a polícia deduziu que Joseph, Victor e Dylan estavam envolvidos no crime, ou pelo menos sabiam quem estava. As acusações foram feitas aos 3, e eles foram levados para o interrogatório. Além de homicídio, o trio foi acusado de agressão, abuso, adulteração de provas e conspiração. Ao longo de 1 ano, o caso foi transferido para 3 promotores diferentes, e nenhuma data foi firmada para o julgamento dos homens. Parecia que ninguém queria ser o responsável a levar os acusados ao júri. A viúva de Robert, Catherine, usou todos os meios possíveis para não deixar o crime cruel de seu marido ser engavetado, e sempre aparecia em reportagens de revistas, jornais e TV. Mas o caso estava se arrastando lentamente, e os homens não confessavam. Em 25 de novembro de 2008, Catherine entrou com uma ação por homicídio culposo contra os 3 homens, com base na declaração inicial da polícia. Mas apesar de todas as evidências, os investigadores simplesmente não conseguiram ligá-los ao crime de forma definitiva. Não havia impressões digitais ou qualquer resquício corporal dos acusados que pudessem incriminá-los, além do fato deles estarem na mesma casa que Robert. A defesa dos 3 homens manteve a versão de que seus clientes foram surpreendidos por um grito e, ao correrem para verificar, Robert já estava morto. Finalmente, o primeiro julgamento formal do caso começou em 17 de junho de 2010 e foi concluído sem a presença e testemunho de nenhum dos réus. Em seguida, um novo julgamento foi marcado para o mesmo mês. Em 29 de junho, os 3 homens foram levados para o tribunal do júri, mas todos foram absolvidos. A juíza Lynn Leibovitz considerou cada um dos 3 homens inocentes das acusações de homicídio, abuso, conspiração, obstrução de justiça e adulteração de provas. A juíza ainda observou que os homens podiam até saber quem cometeu o crime,
mas não havia evidências suficientes para provar a culpa de ninguém, além de uma dúvida razoável. O processo sobre a terrível morte de Robert Wone foi finalizado em 3 de agosto de 2011, e os 3 homens pagaram apenas uma reparação para a família da vítima e ao Estado. O responsável ou responsáveis pela morte de Robert não foram levados à justiça e estão livres até hoje. Bom, pessoal, então é isso. Muito obrigado por me assistir até o final. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.